Cumprimento a senadora Vanessa Graziotin, que presidiu até pouco uma bonita sessão especial de homenagem às mulheres trabalhadoras. Eu, na condição de presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que muito me honra, me associo às homenagens e às manifestações feitas aqui no plenário do Senado Federal. Eu penso que a participação das mulheres hoje ela é protagonizada por avanços significativos em toda a produção e tenho acompanhado pelo Brasil inteiro em audiências públicas, verificando na localidade onde ando exatamente esse desempenho que nos alegra e nos honra a todos, especialmente nós, senadoras mulheres, e que temos esse compromisso também com o desenvolvimento do nosso país e com o desenvolvimento sustentável de um setor que é o único setor que vem dando notícias muito agradáveis ao nosso país, que é a geração de alimentos e crescendo mais ou menos 15 milhões de toneladas a mais na safra 2014-2015. Mas, senador, apesar dessas boas notícias e eu ser de um estado agrícola, eu também uso a tribuna nesse momento, nessa comunicação inadiável, para uma situação que se agrava no meu estado, que é a situação financeira insustentável. Chegamos ao fundo do poço. O governador José Ivo Sartori e a sociedade gaúcha foram surpreendidos, embora já esperada, a coerção ou a suspensão dos repasses feitos através de um bloqueio determinado pelo Banco do Brasil ao Banco do Rio Grande do Sul, dos valores que devem atingir um montante de 263,83 milhões de reais, correspondentes à parcela da dívida que foi contraída pelo Estado do Rio Grande do Sul com a União. O próprio secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, deputado Giovanni Feltes, estimou que até a segunda ou terça-feira os valores que vão sendo retidos diariamente devem completar o valor da parcela da dívida e então a situação poderá se normalizar. Até lá, aí está a frase grave do secretário, não podemos pagar nada. E essa situação de não pagar nada significa a suspensão de pagamentos de precatórios no Estado do Rio Grande do Sul, requisições de pequeno valor, além de repasse às prefeituras e hospitais. Ou seja, a crise financeira instalada no Estado agora se espalha também pelos municípios e também pela área da saúde na suspensão dos repasses aos hospitais. É preciso, nesse processo, senador Jorge Viana, caros colegas senadores, verificar que há uma necessidade de, pelo menos, mínima solidariedade da União com estados e municípios. E por que digo isso? Porque o meu estado é um estado exportador e, como tal, ele desonera do pagamento do ICMS, que é a principal fonte de receita do estado, das exportações da famosa Lei Candir. Essa lei permitia uma compensação a essa desoneração. Só que a União não cumpre a lei e não faz o ressarcimento da parcela devida da famosa Lei Candir. Mas, no entanto, age draconianamente, claro, respeitando um contrato assinado pelo Estado em relação à dívida contraída pelo Estado com a União. A situação crítica das contas do nosso Estado trouxe hoje a Brasília o governador José Ivo Sartori, que terá uma reunião com a bancada. Hoje pela manhã esteve reunido com o secretário do Tesouro, onde foram examinadas algumas medidas, mas que serão de médio e longo prazo. A situação se agravou exatamente por conta desse bloqueio pelo governo federal, após o governo estadual dar prioridade, em vez do pagamento desta parcela à União, ao pagar a segunda metade do salário dos servidores públicos gaúchos, que acabou sendo parcelado esse pagamento em função dessas gravíssimas dificuldades financeiras. O bloqueio atingiu 60 milhões de reais que estavam em contas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, vinculadas ao Banco do Brasil e usadas para os repasses federais. Como eu disse, até
até 263 milhões de reais, que é o valor devido pelo Estado, serão bloqueados pela União, agravando fundamentalmente a já complicada situação das contas públicas do nosso Estado. É o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul e é um alerta muito grave para que as autoridades públicas, sobretudo dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, enfrentem de modo muito responsável e transparente os problemas das contas públicas, não só estaduais e municipais, mas também federais, porque igualmente a União está enfrentando esse desajuste nas suas contas. É evidente que a superação da crise econômica, senador Jorge Viana, da crise financeira e da crise política, já estou terminando, passará obrigatoriamente por reorganização política e ação comprometida, continuada e responsável. Vetar a criação de programas federais que gerem mais despesas para estados e municípios, sem novas receitas, por exemplo, é talvez, ao meu ver, o tema prioritário e urgente na lista de medidas no pacote de reformas apresentadas por líderes do Senado, a começar pelo presidente Renan Calheiros, para retomar o crescimento econômico e estancar a crise. Esse é o objetivo, aliás, da PEC 84, que está sendo examinada aqui no plenário do Senado, fruto de um trabalho do Pacto Federativo. Se nesse segundo semestre o Congresso Nacional conseguir avançar com os ajustes propositivos e responsáveis que melhorem a relação entre União, Estados e municípios, daremos, sem dúvida, uma enorme contribuição à retomada do desenvolvimento. Será um passo à frente para resgatar a confiança perdida, continuar projetos paralisados e retomar o equilíbrio e a estabilidade econômica, política e social que o Brasil tanto precisa. O colapso da oferta dos serviços públicos, inclusive básicos de saúde, é evidente no Rio Grande do Sul. Mas essa doença, senador Otto, que é da Bahia, Otto Alencar, senador Dário Berger, de Santa Catarina, que foi prefeito, essa crise do Rio Grande do Sul pode, por mais atentos e cuidadosos que estejam os governos dos outros estados e municípios, chegar também a se alastrar por todo o país. Eu não desejo, sinceramente, que o Brasil seja o Rio Grande amanhã, porque a nossa situação hoje é absolutamente crítica. Ela não tem solução à vista e é exatamente aí que reside o maior risco. Então, eu penso que a colaboração de todos e até a solidariedade federativa poderá, só este caminho, com medidas emergenciais, agudas para ter um Estado mais eficiente e menos perdulário, gastar aquilo que se arrecada. Uma liçãozinha simples que qualquer dona de casa sabe fazer. E é isso que os estados precisam. Muito obrigada, presidente. Obrigada, senadores. Permite uma parte? Eu cumprimento e, sem dúvida, é importante ouvir o senador Lazier, senadora Ana Maria. Eu peço também ao senador Otto, ele, pacientemente, ele tem pressa. Por gentileza. Tá, não, bem sucintamente. Estava acompanhando o seu discurso, ao qual eu adiro, e com relação a essa solidariedade, senadora Ana Amélia, presidente Jorge Viana, essa solidariedade tem faltado. Na semana passada, o governador Sartori não recebeu nenhum sinal, nem mesmo a receptividade da presidente. E hoje de manhã estava marcada a reunião com o ministro Joaquim Levy. O governador, ao tomar conhecimento do bloqueio dos 60 milhões, imediatamente tratou de conseguir uma passagem, veio ontem de noite para Brasília com audiência marcada para as 10h30 e não foi recebido pelo ministro Levy, de modo que nem ao menos uma cortesia para dar uma explicação a este momento dramático, jamais vivido pelo Rio Grande do Sul, sem ter de onde tirar recursos. E nesse momento, em vez de buscar recursos para pagar o funcionalismo que está em atraso, o governador vai ter que esperar recursos para a dívida com a União. Então, é um momento quase desesperador, sem saber o que fazer. No mínimo, o governo federal teria a obrigação de ouvir o drama que nós estamos vivendo. Obrigada, senador Lazier. O secretário do Tesouro recebeu o governador, em nome do ministro, e eu agradeço ao senador Otto Alencar pela gentileza. Obrigada, presidente.